relevante a palavra no livro de Josué. Quando é um pouco extenso, vamos dar uma lida nele todo. Está cedo também, bacana. Diz aqui: Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Qual capítulo? 24, não falei? Está vendo? Glória a Deus. Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Aleluia. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: na além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua semente dele Isaque, Isaque de Jacó, Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feriam o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando vossos pais do Egito, vieste ao mar dos Egípcios, perseguindo vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Clamaram ao Senhor que por uma escuridão entre vós os egípcios, trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão. Possuísse a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. Enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. Passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, amorreus, filisteus, cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém eu dei na vossa mão. Enviei lesões diante de vós, os expelidos diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhasse, cidades que não edificasse, habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantasse. Agora, pois, temei o Senhor, servi com sinceridade e com verdade, detai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós, a nossos pais, da terra do Egito, a casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para servir. Eles disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz.
Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, ele opôs por estatuto e direito em Siquém. Só até aqui, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Fazer promessa de boca é fácil. O difícil muitas das vezes é cumprir a cada uma delas que fazemos. Porém, se você faz uma promessa com alguém, até você pode desistir da promessa. Mas quando você faz uma promessa com Deus, aí é complicado. Porque muitas pessoas, eles fazem promessa diante das oportunidades que recebem, muitas das vezes até de Deus. Ah, Deus, se tu me curar, eu vou te fazer isso. Se tu me der aquilo, eu vou te fazer aquilo outro. Ah, Deus, se tu abrir uma porta, eu vou te servir todos os dias. Ah, Deus, e promessas e promessas e promessas. E tudo isso fica diante do memorial de Deus. Os homens até esquecem, Deus não. E o que Deus detesta, é aquela palavrinha que muitas vezes falamos e muitas vezes cometemos tanto, é ingratidão. Que na verdade é de todo, que quando se fala 600.000 homens, fora mulheres e crianças, saíram de lá do Egito, é uma quantidade grande demais. Se nós colocarmos mais ou menos aí, uns 2 milhões de pessoas, sempre existiu mais mulher do que homem. Se era só 600.000 homens, que não se contava mulher, e nem se contou criança, e a palavra de Israel, mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças, que saíram do Egito. Foi mais do que a cidade de Campinas. E por que não entraram na terra? Quantos que entraram? Dos que saíram do Egito? Apenas 2. Josué, que é esse aqui, que está falando do que? Com o povo? De fidelidade. Porque desde quando ele saiu de lá do Egito, ele foi fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Fiel a Moisés, que era o seu líder. Então, por isso que as promessas caíram sobre a cabeça dele. E ele se tornou sucessor, depois que Moisés foi embora, ficou no lugar de Moisés. Mas dos que saíram e os que não entraram, por que não entraram? Tiveram idolatria? Sim, morreram muitos por causa da idolatria. Morreram muitos por causa daquele pecado lá que Balaque insinuou. Na verdade, Balaão ensinou Balaque a fazer que o povo dele se introduzisse ao povo de Israel para que o povo pecasse. Só no dia morreu 23.000 pessoas. Então morreu muita gente. Mas a maioria do povo que não entrou foi por causa da ingratidão. Quando chegaram em Cades Barneia, que foi quando Moisés pediu que olhasse a terra, aí foram ingratos. Vamos voltar para trás. Começaram a dizer por quê? Os 10 que vieram não tinham fé, não tinha confiança em Deus, não tinha certeza. E outro, irmão, depois de ver tudo que viram, não ter fé e confiança em Deus, é uma ingratidão muito grande. Que quem pode fazer o mar se abrir? Quem pode fazer todos os dias cair maná, que era o pão que eles se alimentavam? E aquele pão era aquele maná era tão gostoso que não era uma coisa, simplesmente se fala que tinha gosto de mel, era uma coisa, mas os estudos mesmos diziam que era aquilo que a pessoa gostava de comer, ou queria comer, aquilo se transformava na boca. Porque se comer todos os dias a mesma coisa, você acaba enjoando. Mas Deus é perfeito. Deus nunca faz uma coisa para você enjoar. Deus nunca faz uma coisa para você reprovar. As coisas de Deus são perfeitas. Então Deus fazia algo que era além do normal. E alimentava aquela multidão sem precisar colocar uma semente.
que quem ia colocar sementes lá no deserto? Era uma nuvem que cobria eles de dia, para que o sol escaldante no deserto não sufocasse eles. À noite, por causa do frio do deserto, era uma nuvem de fogo. Vocês imaginam ver tudo isso todos os dias? E no entanto, quando o povo diz: ah, Moisés, será que Deus fala contigo mesmo? Mas ele não ouviu também. Deus começou a falar com Moisés, que o monte fumegava e tremia, que o povo começou a ter medo. Moisés, fala para o povo ir embora. Agora só você fala com nós e nós vamos saber que é Deus que fala com você e você fala para a gente. Tem mais dificuldade do que isso? Do que quando apareceu uma dificuldade, você fala: não tem como nós seguir para frente, não dá mais não, vamos voltar para trás, vamos achar outro líder aí que possa nos conduzir de volta. Estamos com saudade dos pepinos, daquilo que nós comíamos lá. Irmão. E o Senhor estava levando eles da onde? Numa terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra que eles não precisaram plantar, e quando chegaram lá já tinha comida para eles. E o Senhor fez tudo isso. Mas por que não entraram? Por causa da infidelidade, por causa da ingratidão. Ficaram 40 anos em volta daquele deserto por causa da ingratidão. Porém, nasceram muitos lá também. Então, dos que saíram lá do Egito, só 2 que entrou, mas muitos nasceram ali no deserto, e junto com esse povo, entraram na terra prometida, junto com Josué e Caleb. E o povo cresceu. O Senhor deu todos aquele povo que nós lemos aqui, né? Glória a Deus. E foi falando, né? Quem que o Senhor expeliu da terra. Isaac deu a Jacó e da montanha de Seir. Depois enviei Moisés e Arão ao Egito. E foi falando, depois mais para frente vai falar do que fez. Levantou-se Balaque, o Senhor expeliu aquele povo, né? Balaão querendo amaldiçoar, e o Senhor abençoava. E foi falando, né? Depois os Girgazeus, os Heveus, os Jebuseus, dei tudo nas vossas mãos, quer dizer, expeli todo esse povo que já estava morando na terra, mas eu prometi lá atrás que eu daria, e eu fiz a promessa, e minha promessa não invalida. E foi falando. Só que Josué já estava velho, ele já estava com 110 anos, e ele observava que ele estava indo embora, e que ainda os concertos e os testemunhos daquilo que ouviu, ele ficava sempre dizendo para o povo as mesmas coisas, repetindo para que o povo não pecasse e errasse, mas ele sabia que ele ia embora, e a preocupação dele é: estou indo, mas vocês que vão ficar, não esqueça de Deus, sirva a Deus, porque vocês estão na terra aqui dos amorreus, na terra dos jebuseus, que serviam outros deuses. Agora, quem que foi que vos tirou do Egito? Quem que fez todas essas obras na nossa vida? A quem vocês querem servir? Os deuses deles aqui, que vocês estão nessa terra, nesses costumes mundanos, ou no Deus que tirou-vos do Egito? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz com a mesma boca, todos no mesmo conjunto. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Aí o povo começou a dizer: não, porque o Senhor é o nosso Deus. E vai relatando tudo. Só que se nós passamos aqui, Josué morre, 110 anos ele vai embora. Aí entra nos juízes, que agora os juízes começam a cuidar, porque o último que foi, né, Moisés, depois Josué, agora são os juízes que começam a cuidar. Aí no capítulo 2 de Juízes, ele diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, de todos os dias do ancião, que prolongaram os seus dias depois de Josué, devido a toda aquela grande obra do Senhor, a qual eles fizeram a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o monte no norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviam os Baalins.
Eles não prometeram que serviriam o Senhor? Por que no tempo de Josué conseguiram? Por quê? Havia lembrança dos estatutos, havia lembrança das leis de Deus. Ele não cansava de dizer para o povo: vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Mas aqui diz que veio uma outra geração. Por que tanta coisa tem mudado ultimamente, daquele povo que servia a Deus e do povo que serve a Deus hoje? Por que mudou demais? A gente viu como que as coisas mudaram. Se prega a mesma Bíblia, se fala da mesma palavra, se fala do mesmo Deus, mas tudo mudado. Por quê? Será que foi Deus que mudou ou nós que mudamos? Será que não é nós mais que não estamos falando da palavra, dos nossos filhos, na nossa casa, em volta da nossa mesa, antes de dormir? Antes, quando nós íamos dormir, nossos pais faziam uma oração conosco. Era praticamente obrigado a dizer: bença pai, bença mãe, Deus abençoe meu filho. Hoje se escuta isso dentro de casa. Hoje é palavrão, hoje é xingo, é marido e mulher se discutindo. Não se faz mais uma oração dentro de casa. Os costumes bons de servir o Senhor estão se acabando. Por isso que nós vemos essa transformação dia por dia. Já não tem mais a mesma educação, já não tem mais o mesmo respeito que se tinha antes. Eu lembro, quando chegava ancião na nossa igreja, passava, eu falava: o irmão ancião está aí, era um respeito. Hoje se precisa mandar calar a boca, hoje não tem respeito mais. Por quê? Por que será que aconteceu isso? Aonde que está o erro? A palavra de Deus é a mesma. Aí a benção não chega, o adversário impera dentro dos lares, os filhos vão crescendo transtornados, porque não se tem um diálogo da palavra. Se dizer para os filhos: vai contar uma historinha, vai contar a historinha de um filme, vai contar uma historinha de um livro, mas menos da palavra de Deus. Se sentar e perguntar, os filhos perguntar a respeito: eu não sei muito bem, porque não lê. Mas está inteirado no jogo, está inteirado na novela, está inteirado em tudo que está lá fora, está inteirado em todos os jogos que vão aparecendo dos videogames, que eu não sei mexer nada com isso, mas está inteirado em tudo, mas menos na palavra de Deus. Os costumes vão entrando, o mundo vai entrando, e o Senhor vai apartando, as bênçãos vão indo embora. Glória a Deus. E hoje está aqui esse conselho para nós. Josué foi embora, 110 anos, Moisés foi embora, só que a palavra de Deus continua sendo a mesma. E hoje está aqui o Senhor dizendo: será que todos nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ou estamos servindo ao Senhor? Será que podemos dizer? Porque vir na igreja, irmão, não é dizer que a tua casa serve o Senhor. Quem pode dizer que a tua casa serve o Senhor? Quem convive com você na tua casa, quem está do teu lado, teu vizinho, sabe se a tua casa serve o Senhor. Porque muitas das vezes, em vez de você dar um bom testemunho, você está trazendo um mau testemunho. E alguém está dizendo: para quem na igreja? Eles vão e eles são mais perturbados que nós. Eles vão e a vida deles é pior do que a nossa. Eles vão, mas olha o que eles fazem. Porque tem muita gente que não vai na igreja igual às vezes vão. Só que não é testemunho do que muitos crentes. Hoje está aqui o conselho dessa palavra. E o Senhor está nos alertando hoje. A quem vocês querem servir? Ao mundo? Aquilo que o mundo está se apresentando? Ou aquilo que eu prometi para cada um de vós? Aqui estão meus estatutos, aqui estão minhas leis. Não precisa você servir lei de homem, lei de religião, mas da minha palavra, diz o Senhor, porque ela nos encaminhará para a salvação das vossas almas. Porque a minha palavra é luz para os vossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Glória. Então hoje está aqui o recado. Você quer que a tua casa vai bem? Está aqui os mandamentos do Senhor. Não deixa ele falar de Deus, não deixa ele aconselhar, não deixa de orar. Eu tenho hora que eu tenho vergonha até, porque estou pregando essa palavra, mas eu mesmo estou sentindo essa palavra bater nas minhas costas e dentro do meu coração. Porque quanto eu tenho deixado de falar das coisas do Senhor também.
Às vezes nós reunimos em casa, mas já não se faz mais uma oração. E essa palavra está me pegando em primeiro lugar aqui, depois passamos para a igreja. E cada um que use a palavra como queira usar, mas é o Senhor nos dando esse conselho para nós. Porque as coisas vão mudando dia por dia, irmãos. As coisas vão mudando dia por dia. Em vez de nós colocarmos o Senhor dentro da nossa casa, nós vamos colocando o mundo dentro da nossa casa, o mundo dentro da nossa família, o mundo no meio dos nossos filhos. E já não temos mais nem a coragem de corrigi-los como nós precisamos corrigir, como pai, como mãe, como educadores dos nossos filhos. Já não corrigimos. Deixa eles, não tem problema. Não, lá na frente. Acho que Deus é obrigado a fazer tudo. Você é responsável por aquilo que você cria. Você é responsável por aquilo que Deus deu nas tuas mãos. Nós somos responsáveis, glória, porque achamos que Deus tem que fazer. Não, mas lá na frente Deus dá um jeitinho. Lá na frente Deus faz isso. Não, aquilo que você está deixando hoje, você é o culpado lá na frente, glória. Hoje está aqui a palavra, glória, porque Eli também fez a mesma coisa, irmão. Ele era sacerdote. E no entanto, seus filhos começaram a fazer tudo que era desagradável ao Senhor. E no entanto, o que aconteceu? O Senhor destruiu a casa de Eli e toda a sua descendência. E o Senhor mandou o profeta dizer: e o Senhor consumirá a tua casa quando chegar a idade varonil. Todos vão perecer, porque eu não quero descendência da tua família. Olha que peso, irmão, glória. E no entanto, os 2 filhos de Arão, quando eles foram lá oferecer incensário, que não era incensário puro, foram levar coisa imunda dentro do templo, o Senhor consumiu os 2. E quando Arão viu aquilo, ele quis chorar. Moisés olhou para ele: e que você não derrame uma lágrima por causa da morte dos teus filhos, porque eles foram desobedientes ao Senhor. E impediu de Arão chorar pelas mortes dos filhos. Hoje tudo pode, não tem problema. E às vezes cadê? Se não tomar cuidado, se é a igreja que se prega a verdade, se tornará a igreja de velhos. Porque os jovens já não têm mais o prazer de estar dentro de uma igreja como essa, que senta aqui para ouvir conselhos da palavra de Deus, que repreende, que exorta, que faz mudança. Agora, tem muito lugar, claro, que os jovens estão indo, mas que continua fazendo o que tudo pode. Saiu do culto, vamos lá, saiu do culto, não tem problema. Eu largo dessa daqui, eu pego aquela ali, hoje eu estou com essa, amanhã eu estou com a outra, e vamos lá. Aí ouve aquelas mensagens da Bíblia, glória a Deus, louvado, e vamos servir nosso irmão. Mas olha, mudança, palavras que nos ensinam, que nos educa, que faz mostrar qual é a realidade de um verdadeiro servo de Deus cristão, que mostra como lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que fez aquela diferença lá na Babilônia. Glória, hoje está difícil, mas hoje está aqui o conselho da palavra. Quantas coisas que o Senhor já fez, porque hoje o Senhor está trazendo em memória o quê? Pare, analise. E o Senhor está trazendo em memória se você tem motivos ou não tem para servir o Senhor. Pare e analise tudo que o Senhor já fez na tua vida, tudo que o Senhor já colocou nas tuas mãos, todas as orações que você fez em petição e o Senhor não te atendeu. Para, analisa. Você tem motivo para virar as costas para o Senhor? Por que o Senhor está mandando essa palavra? Porque outras coisas estão vindo aí. O aniversário está aí, irmão, fazendo todos os dias reuniões para combater com esse povo, para fazer que você não venha mais na igreja, no culto, que você não venha mais aqui buscar o Senhor, e até com a igreja que você serve. Quantas obras que o Senhor já fez, mas passa-se o tempo, eu cresço, amadureço, eu me estruturo de novo, e vira as costas e vai-se embora. E hoje o Senhor está dizendo: será que você não tem motivo para ser grato onde o Senhor tem que colocar? Será que você não tem motivo para ser grato nas obras que o Senhor já fez onde você está? E quantas ingratidões, quantas pessoas que cuspiram no prato que comeu, quantas. Mais importante é, eu estou aqui dizendo, e se Deus quiser, na minha casa serviremos ao Senhor. Você vai servir também? Dá glória para Ele. Glória a Deus. É o conselho que o Senhor deu para nós hoje. Vamos guardar ele dentro do coração, porque se passou os dias, Josué foi-se embora. Aí depois vocês lêem lá, entra em Juízes e começa a ler Juízes. O primeiro capítulo ainda o Senhor ainda peleja pelo povo, porque o povo ainda está no mesmo concerto. Mas depois do capítulo 2, que começa a infidelidade dos israelitas, aí começa. Quantos anos que serviram as outras nações? Uma serviu 40 anos, outra 8 anos, sempre debaixo de castigo, sempre debaixo de maldição. Por quê? A culpa está neles, viraram as costas para o Senhor.
Hoje o Senhor está aqui dizendo para cada um de nós: eu tenho tantas coisas boas para nos dar, eu tenho tantas coisas boas para derramar na vossa casa, no vosso lar, mas os meus estatutos estão sendo em segundo plano nas vossas vidas. Coloque-me em primeiro lugar. Exerce a minha palavra com os teus filhos, exerce a minha palavra dentro do teu lar, cante lá, louve, adore ao Senhor, esteja na tua casa unidos, você, a tua família, teu esposo, os teus filhos, louve ao Senhor, cante louvores, glória. Você vai ver que as bênçãos de Deus entrarão pelas portas, pela janela, e toda maldição, toda coisa ruim sairá da vossa vida e da vossa família, e haverá prosperidade, haverá felicidade, glória, e o Senhor prosperará na nossa vida material, na nossa vida espiritual. Guarda esse conselho que o Senhor está colocando hoje dentro do nosso coração, dentro da igreja, irmão. Não queira se enganar a si próprio, achar que vir na igreja simplesmente, que eu vim quando der, ou vim. Isso não é fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor é honrar com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós falamos que serviríamos o Senhor de verdade. Não é quando queremos, né? Não é da maneira que eu penso, da maneira que eu sei, da maneira que não. É da maneira que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor nos instrui pela sua palavra, e a palavra nos instrui em todos os momentos, irmão. Como servir a Ele, como servir a igreja, como servir os líderes que o Senhor coloca na nossa frente, como que o Senhor ensina a servir, a guardar a sua palavra, os seus mandamentos. Tudo está aqui dentro da palavra. Não precisa mais dar uma listinha, uma regra para cada um. Não, a palavra está aqui, ó. A palavra está nas nossas mãos. A palavra está livre para cada um executar ela da maneira que o Senhor vai colocando entendimento e sabedoria no coração de cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então está aqui, mais uma vez, o conselho que o Senhor nos deu. Guardemos ele, executemos. Não é só ouvir e deixar que escape e vai embora. Executemos e somos fiéis ao Senhor, e na fidelidade, na gratidão, pode ter certeza, o Senhor nos honrará também. Essa palavra, Deus seja louvado.